Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este momento, meu Pai, eu peço ao Senhor perdão por todas as minhas faltas e que o Senhor possa, meu Pai, derramar sobre nós o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos dar sabedoria espiritual para andar na Tua presença. Que o Senhor não deixe, meu Pai, eu nunca falar algo para alguém que vai fazer cair da fé. Porque eu não quero nunca, meu Deus, ser o culpado pela morte espiritual de ninguém. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, meu Pai. Nos dá sabedoria para que possamos andar na Tua presença. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estar aqui hoje unido, meu Pai, para participar do corpo e do sangue de Cristo. Que o Senhor possa, meu Pai, nos abençoar. E quando nós sairmos daqui, meu Pai, vamos sair diferente daquele que entramos, Pai. Que o Senhor venha tirar todo o rancor, toda a mágoa, toda a tristeza de nossos corações. E que o Senhor possa repreender, meu Pai, o espírito da contenda. Abençoa, meu Pai, a cada membro dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Só isso aqui. A palavra de Deus aqui diz o seguinte: tudo é permitido. Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas não convém. Porque tem muita coisa que nós vamos fazer que vai fazer com que percamos a nossa salvação. E nós não devemos querer fazer nada para beneficiar a nós e prejudicar outra pessoa. Preferível que nós vamos fazer algo de bem com a pessoa e nós vamos ficar prejudicados. Porque quando a gente está prejudicando a pessoa em favor da gente, a gente está sendo egoísta. E Jesus preferiu ser morto para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. E não precisaria ter descido lá do céu, vindo aqui para a terra para sofrer tudo que sofreu, para salvar pessoas que ele nem conhecia, pessoas que ainda nem nasceu, né? Aquela morte de Deus vai servir até para aqueles que ainda vão nascer. Então, irmãos, precisamos ter essa palavra em nosso coração e pensar que tudo nós podemos fazer, mas aquilo que a palavra de Deus fala que não deve fazer, que é pecado, nós não devemos, porque não convém para nós. Isso aqui é uma palavra de incentivo para nós aprendermos a andar na presença de Deus. Por quê? Eu falei que um dia que eu vi no programa do R.R. Soares, que as perguntas, uma mulher falou assim: missionário, o crente pode beber cachaça? Ela falou assim: pode. O crente pode prostituir? Pode. O crente pode fumar? Pode. Então o que o crente não pode fazer? É possível ir para o céu. Então tudo pode, né? Mas só que por Deus nem tudo é permitido. E hoje as pessoas estão querendo fazer o que der na ideia deles, pronto, né?
E ainda fica consciente, falando assim, eu vou na igreja, dou dízimo e dou oferta, tudo bem, já estou no céu, né? Engano. Dízimo e oferta não leva ninguém para o céu. Fé não leva ninguém para o céu. O que leva a pessoa para o céu é a obediência à palavra de Deus. Verdade, Deus. Porque aquele que está obedecendo a palavra de Deus, ele não vai cometer as coisas que é um pecado que leva à morte. Porque a Bíblia diz que tem pecados que não geram morte. Quer dizer, que não vai fazer a gente ir para o inferno. Mas tem pecados que a pessoa não vai para o céu. Está lá em Apocalipse 22. Para os irmãos verem qual é o pecado que vai levar os outros para o inferno. Esses aqui nós não podemos fazer porque não vai ter perdão. Quer ver? Aqui, ó. Felizes os que... no versículo, capítulo 22, versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pela porta. Quando ele está falando feliz que lava as suas vestes, é feliz aquele que está puro, sem pecado, que não cometeu esses pecados aqui, ó. Agora vem aqui, a série de pecados que vai impedir nós de ir para o céu. De fora vai ficar os cães. Os cães é aquela pessoa que não tem temor de Deus, que faz tudo que vem na cabeça deles, tudo é trem errado. Os que praticam feitiçaria, os que mentem, aqueles que cometem imoralidade, aqueles que prostituem, os assassinos, os idólatras, todo que ama e pratica mentira. Então, irmãos, muitas das vezes a gente briga com uma pessoa, às vezes você bate, machuca ele, mas depois a gente arrepende, pede perdão para Deus, faz as pazes com aquela pessoa, né? Tudo bem, aquilo é pecado, não leva a morte não. Mas isso aí que está aí, ó, está falando, de fora vai ficar, não pode entrar no céu. Todos que fizerem isso aqui. Então esses pecados aqui, nós precisamos de um jeito de evitar de fazer eles, né? A mentira é o pior, irmão, porque todo mundo mente. Tem ninguém nesse mundo que não mente. Um ouriço ele fala assim, mentirinha de brincadeira. E essa mentirinha de brincadeira vai fazer com que a pessoa perca a salvação da alma dele. Essa foi a palavra introdutória dessa manhã. E eu agradeço muito a Deus, né, porque eu não tinha preparado nada. Eu abri essa Bíblia por acaso aqui. A hora que eu cheguei, sentei ali, ó, e veio essa palavra, né? Eu passo a palavra missionário Sebastião. Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus para todos. Amém. A paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos internautas que estão na conexão com o nosso portal. Estamos aqui ao vivo, direto do templo, culto de Santa Ceia. Quero passar um abraço do nosso irmão presbítero Sebastião Teodoro. Não deu para ele estar aqui hoje porque a carteira de habilitação dele venceu, e diz ele que breve estará aqui conosco assim que colocar em dia a carteira. Ele pediu que eu transmitisse um grande abraço para a igreja e também a paz do Senhor Jesus em nome dele. Amém. Irmãos, hoje nós vamos cumprimentar cada um com um aperto de mão. Se alguém tiver algo contra alguém, vamos fazer uma reconciliação, porque nós somos a igreja do Senhor. Entre nós não poderá ter algo que nos impeça de ter comunhão com o nosso Deus, porque Jesus Cristo disse: se perdoardes, serás perdoado. É perdoando que nós somos perdoados. E todos nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a falharmos. Eu sou sujeito a falhar, os irmãos são sujeitos a falharem.
Mas, conforme a palavra do Senhor diz, que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo, para nos purificar de todo o pecado. Se o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar, nós, querendo sermos filhos dele, nós também precisamos sermos fiéis e justos para perdoar aquelas pessoas que muitas vezes fazem algo que não nos agrada. Eu sei que de vez em quando eu faço algo aqui que os irmãos muitas vezes não gostam, voltam para suas casas com os corações tristes. O pastor José também faz. Todos nós fazemos, irmãos. Mas Jesus Cristo falou para Pedro, quando Pedro o perguntou: Mestre, por quantas vezes devemos perdoar? São 7 vezes? Não vos digo 7, mas 7 vezes 70, que multiplicando dá uma soma de 490 vezes por dia. O que significa que nós precisamos perdoar a todo tempo, porque nós não sabemos o dia que o Senhor da casa virá. Senhor da casa é o Senhor Jesus. Se Ele voltar e nos encontrar com os nossos corações cheios de ira, nós não vamos subir, porque a Bíblia diz lá em Mateus 5, só os corações limpos verão a Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter comunhão uns com os outros, para que as nossas orações sejam recebidas pelo nosso Deus. Porque existem as potestades, segundo a palavra de Deus, que pairam sobre as nossas cabeças, nos ares. E se nós não estivermos em comunhão com Deus, essas potestades barram as nossas orações. Não deixam as nossas orações chegarem a Deus. Mas se nós estivermos de comunhão com Deus e com os irmãos, nada vai impedir que Deus ouça as nossas orações. No livro de Coríntios, no momento não me lembro o versículo, diz: vós maridos, sejam mansos com suas esposas, para que as suas orações sejam ouvidas. Não são totalmente nessas palavras, mas o significado é esse. E mesmo assim as esposas sejam amáveis de seus maridos, para que as vossas orações sejam recebidas lá no céu. Como nós, movidos por Deus, juntamente com a igreja, decidimos fazermos a Santa Ceia em celebrações separadas, hoje nós temos um pouquinho mais de tempo para explanar outras passagens que vai fazer com que nós venhamos a compreender um pouco mais a palavra de Deus. Antes de nós irmos para a palavra da Santa Ceia, nós vamos meditar alguns versículos em Romanos, capítulo 2, a partir do verso 1. São poucos versículos aqui, irmãos. Esse culto de Santa Ceia, no máximo que vai atingir, permitindo Deus, são 50 minutos. Daqui a pouco nós estaremos retornando para o nosso lar com a permissão do nosso Deus. As irmãs que cuidam do lar vão estar cuidando do almoço, né, tranquilas, abençoadas. Os irmãos que tiverem algum compromisso, vai para esses compromissos já abençoados. Amém. Então, antes de nós lermos a palavra, o irmão, a irmã, cumprimenta o outro aí, que é um aperto de mão. Se tiver algo, né, peça perdão. Isso, irmãos, eu senti no meu coração de nós fazermos isso, né? Eu vou pedir perdão à igreja, um perdão comunitário, né?
Eu peço à igreja que me perdoe por minhas falhas, porque eu sei que enquanto eu estiver na carne, o pecado vai estar sujeito, né? Quando Jesus vier, os nossos corpos corruptos serão corpos incorruptos, não terão mais pecado, será glorificado. Então eu vou pedir perdão à igreja, que a igreja me perdoe, né, por algo que eu fiz contra os irmãos, né? Em nome de Jesus também, eu sei que os irmãos não falaram, não fizeram nada contra mim, mas se tiver feito ou falado, em nome de Jesus eu perdoo os irmãos, amém? E assim também eu peço perdão em nome de Jesus aos irmãos, amém? E eu peço perdão aqui ao pastor, né, porque muitas vezes nós entramos em debates, né, na palavra, né, mas não é debate assim de coisas que não convém, né? Nós estamos debatendo para o crescimento do ministério, né? Então, amém. Perdoa o senhor também, pastor. Não guardei nada no coração do senhor, não, eu perdoo. Amém, está perdoado, em nome de Jesus. Quando nós vamos para o monte, nós fazemos essa reconciliação. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, nós entramos em comunhão aqui, ó Pai, com os irmãos. Para que, ó Pai, nós estejamos em comunhão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor diz, se perdoares, serás perdoado. Perdoa-me, Pai, assim como tem perdoado. É assim que nós oramos e cremos no perdão do Senhor. Aleluia. Perdoa, Senhor. Só não fez, não perdoa em nome de Jesus, viu? Maravilhas. Ô Senhor, homem de Deus, o Senhor não fez, mas em nome de Jesus perdoa. Eu também peço perdão se fiz algo que não foi do teu agrado. Amém. Recebo essa bênção. Só não fiz, mas de qualquer forma perdoa, peço perdão também se fiz algo em nome de Jesus. A irmãzinha não fez, não perdoa de qualquer forma, também peço perdão se fiz algo que foi do seu agrado. Amém? Só não fez, mas eu perdoo de qualquer forma. Também peço perdão se falei ou fiz algo que não foi do agrado do Senhor. Está perdoada, irmã, em nome de Jesus. Também peço perdão, porque eu sei que eu sou pai, né? Está perdoada, em nome de Jesus. O Senhor não fez nada, não perdoa, em nome de Jesus, hein? Deus abençoe o Senhor. Então vamos, irmãos, agora que nós estamos de comunhão um com o outro e também com Deus, nós vamos ler aqui alguns versículos, como eu já havia dito, em Romanos. Agora essa palavra já vai cair em nosso coração com os nossos corações limpos. Essa palavra já não vai ser mais de repreensão. Romanos 2, versículo 1. Essa palavra agora já vai cair em terra purificada. Portanto, é inexcusável quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impetinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra
e incorrupção. Somente esses 7 versículos, amém? Amém. Então essa palavra, irmão, como eu já havia dito, hoje ela veio sem nós devermos nada. Por quê? Porque nós reconciliamos. Então aqui, quando julgas, ó homem, quer que seja porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas. A outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Então, irmãos, a partir de agora, a partir de hoje, vamos deixar as pessoas que praticam iniquidade fazer aquilo. Vamos simplesmente orar para essas pessoas, porque nós também éramos cheios de iniquidade. E Deus moveu as pessoas para orarem por nós. E hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos algo de alguém, nós condenamos a nós mesmos. Então agora nós vamos partirmos para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém. O pastor e eu vamos orar aqui, né, para que Deus venha abençoar e consagrar o pão e o suco de uva juntamente com a igreja. Vamos todos orarmos para que Deus venha consagrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este momento, meu Pai, eu estou apresentando ao Senhor este pão, o simples pão feito de farinha de trigo, para que o Senhor possa abençoar, e que nós possamos, quando comer deste pão, estamos alimentando da carne do Senhor Jesus, e que o Senhor venha e beber o meu sangue, terá a cada necessidade de cada um. Pai amado, Deus e quando nós participarmos do teu corpo, nós possamos sair daqui revigorados, cheios de poder, meu Pai, para resistir às tentações do inimigo. Eu agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oramos juntos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e grande Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós levantamos, ó Pai, este suco na Tua presença, para que o Senhor, Pai, venha transformar este suco de uva no sangue derramado no Calvário em favor de todos nós. Pai amado, Deus querido, para que quando nós tomarmos, que nós sejamos purificados para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Todos encontraram 1 Coríntios 23, irmão Júnior não trouxe Bíblia, não? Assim diz a palavra do nosso grande Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão
e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Em nome de Jesus, eu vou fazer aqui uma explanação dessa passagem, em nome de Jesus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele disse: pois recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. O pão significa a carne. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então o corpo de Jesus, ele foi partido por nós, porque ele levou sobre si o nosso pecado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Assim diz a palavra. O castigo foi sobre ele, irmãos. Todo o castigo da humanidade, de pessoas que ainda vão nascer, foi sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando estava ali no Calvário, ele disse: Pai, por que me abandonaste? A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Como Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados ali no Calvário, Deus virou as costas para ele, deixou ele de lado. Mas os anjos de Deus ali o confortou. E semelhantemente, depois ele apresentou ali um cálice que simbolizava o sangue dele no Calvário sendo derramado por nós. E ele disse que todo o que tomar em memória dele será salvo. E ele disse: todas as vezes que comerdes e beberdes, fazei em memória dele. Por isso que a Bíblia aqui nos versículos posteriores diz que nós precisamos tomarmos o corpo e o sangue discernindo, irmãos. Discernir é imaginar o sacrifício feito. O dia de Santa Ceia, nós temos que ficarmos com os nossos corações nesse sacrifício, com a nossa mente. Porque quando nós falamos corações, não é esse coração que faz o bombeamento do sangue, não, irmãos. É a nossa mente, é o nosso espírito que precisa discernir. E também nós temos que tomarmos com muita responsabilidade. Nós temos que reconciliar os irmãos e irmãs. Não são somente com os irmãos da igreja, não. Pessoas de outras igrejas, até mesmo pessoas que não são cristãs, nós temos que fazermos essa reconciliação
para que nós possamos estar tomando dignamente, para que nós sejamos dignos de participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É preciso de um exame minucioso, irmãos. Um exame muito bem feito, para que nós não venhamos tomarmos para a nossa condenação. Se nós estamos praticando algo, irmãos e irmãs, que vem contristar o Espírito Santo, nós estaremos tomando, irmãos, para a nossa condenação. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos doentes e fracos, e muitos que dormem. Então, se nós não tomarmos dignamente do corpo e do sangue, nós a cada dia estaremos mais fracos. Já vamos deixando de orar, já vamos desanimando para vir para a presença de Deus, já não mais lemos a palavra do Senhor, e muitos doentes. O pecado é uma doença que tem contaminado muitos cristãos, irmãos. O pecado é uma terrível doença, porque ele nos afasta de Deus. E o pecado gera a morte, conforme diz a palavra do Senhor. A morte espiritual. E muitos que dormem, e muitos que estão mortos espiritualmente. Esse dorme simboliza morto espiritualmente. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então somos nós mesmos, irmãos e irmãs, que temos que nos julgar. Eu não sou digno. Por isso, Senhor, neste momento, eu prostro diante do Senhor, arrependido por tantas e tantas falhas que eu tenho cometido. Então nós vamos fazer um julgamento de nós mesmos. Se nós julgamos a nós mesmos e somos movidos ao arrependimento, nós não seremos julgados e nem repreendidos pelo Senhor. E nós não seremos condenados com o mundo. Então vamos estar sempre examinando a nós mesmos. Se nós temos o vício de falar das pessoas, vamos batalharmos contra esse mal. Que muitas vezes nós começamos a fazermos um comentário sobre algumas pessoas, e quando nós cuidamos que não, nós já estamos julgando, irmãos. Ao invés de falarmos, vamos colocarmos essas pessoas diante de Deus, para que Deus possa abençoar essa pessoa, para que Deus possa mover o espírito dessa pessoa para ser também uma pessoa herdeira das graças do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Maravilha.
E convidar a nossa irmãzinha Débora para estar aqui louvando, né? Enquanto o pastor vai distribuindo o pão e o vinho, e nós vamos aqui ministrando a palavra. Muita igreja na paz do Senhor, amém? Amém. 301 dá. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vê no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu, como ministro da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, vos digo: comamos todos juntos em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também a vida, o pão, que nos traz consolação. Eis que é tudo preparado, já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Maravilha, Jesus Cristo, aleluias. Senhor Deus, abençoa o nosso irmão presbítero Sebastião, que neste momento, ó Pai, também está orando juntamente com a tua igreja em Belo Horizonte, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ele também seja abençoado, Pai, pelo corpo e o sangue do Senhor Jesus, Pai. 39 dá. Bendito seja
dores, gemidos, que perante o seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Semelhantemente faremos em nome de Jesus, para a memória do Senhor. Bebamos todos juntos em nome de Jesus. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Senhor Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Graças a Deus. Aleluias, louvado seja o nosso Deus. Vamos glorificar o nosso Deus com aplausos em nome de Jesus. Maravilhas. E assim eu agradeço a oportunidade, de estarmos juntos aqui, reconciliando uns com os outros e com o nosso Deus. E assim eu volto a palavra para o nosso irmão pastor José Pinto, que estará dando sequência e término a essa maravilhosa comunhão com Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu agora vou fazer uma coisa diferente aqui, irmãos. Vou fechar meu olho e vou abrir essa Bíblia aqui e vamos ver o que Deus quer falar com a igreja toda hoje, nessa hora que nós vamos terminar a Santa Ceia aqui. Glória a Deus. Jó 42. Olha, irmãos, E a restituição da igreja. nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu pergunta, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Mas agora você escuta o que eu vou falar. Vou te fazer pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso me menosprezo a mim mesmo
E me arrependo, não pode, assim. Aleluia, Ei, Deus. Amém. Olha pra vocês verem, irmão. Ô, glória. Muitas das vezes a gente fala coisas que a gente até não entende. Né? Mas aqui está falando, ó. Certo que eu falei coisas que eu não entendia, que eu não poderia saber. Agora Deus está falando, mais escuta que agora eu vou te falar. Né? Então, a hora que Deus falou, ele falou assim, eu já tinha ouvido falar do Senhor. Mas agora meus olhos te viram. Por que ele falou isso? Porque eu já tinha ouvido falar que Deus fazia maravilhas, né? Fazia coisas. Mas, quando ele sentiu na pele dele a doença, aí ele viu a ação de Deus na vida dele. Viu o que Deus podia fazer. Aí ele falou assim, mas agora eu me arrependo, não põe na cinza, né? Então hoje, irmão, vamos arrepender de coisas que nós falamos, fizemos, né? E vamos tentar seguir o exemplo de Jó. Porque aqui no finalzinho fala que no final da vida de Jó, Deus abençoou ele mais do que no início, né? Então no final dessas contendas, Deus vai abençoar nós mais do que no início, quando nós chegamos aqui, que a igreja era abençoada. Porque as irmãs mais antigas aqui, a irmã Vânia lembra, né? A unção que era aqui o louvor, né, irmã? Cada um vinha, louvava naquele entusiasmo. E depois foi enfraquecendo. Mas Deus está prometendo aqui nas palavras, se nós arrependermos, no final Ele vai abençoar nós mais do que no início. Aleluia, Deus. Porque Ele vai enviar pessoas para aqui, que tem dom de louvor, né? Pessoas que estejam mesmo dispostas a fazer a obra de Deus. Verdade. Né? Porque nós precisamos disso, irmãos. Né? Reconciliarmos com todos, saber perdoar, porque o ser humano é falho, né? Veja, eu faço um trem errado, um irmão fica com raiva de mim, mas já tem que orar, pedir a Deus para poder me perdoar, me abençoar, né? Em nome de Jesus. E ultimamente, hoje eu conversei muito com o Sebastião. Ele tem cometido muitos deslizes, né? Mas ele mesmo reconheceu aqui, pediu perdão para a igreja, e está tentando consertar, né? E é assim, a gente tem que cair para depois levantar, né? Então vamos agradecer a Deus por essa palavra e vamos refrescar nossa cabeça. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós, irmãos, né? Nós estamos com aquele lote quase pago. Vamos construir a igreja ali em nome de Jesus, né? E Deus vai nos abençoar. Eu agradeço ao Senhor Jesus por essas palavras que Ele deu para nós hoje, né? E isso aqui, irmãos, não foi nada combinado, sabe? A hora que o irmão Sebastião conversou ontem, não falamos nada sobre o tema de hoje. Só falamos sobre... Não tem um assunto que você não tocou ainda, mas nós temos que falar. Né? Sobre uma assembleia que tem que ter na igreja, né? Isso aí logo na hora do culto nós vamos falar nisso, porque é preciso, né? E a gente não pode fazer nada da gente mesmo. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo, né? A Bíblia que fala assim, porque eu sou o dedo mindinho em pé, eu não sou membro que a cabeça, e nem o braço e nem o pescoço, né? Então, não pode o Sebastião, que é o presidente, e eu, que sou o pastor, fazer as coisas de nós dois sem comunicar com vocês, né? Verdade. Então isso aí é a coisa mais certa do mundo, porque se nós for entrosar eu e ele, falar assim, não, a igreja não vai participar, não. Aí vai vir 3 coisas diferentes. Nós estamos discriminando vocês, fazendo vocês não têm autoridade para nada. Estamos querendo agradecer nós dois, e é pecado, né? E ainda disso estamos subornando o que o próprio Sebastião fez, que é os estatutos da igreja, né? Então é por isso que tem que ter comunhão entre todos, né? Vocês não vêem nesses ministérios aí de político? Não tem uma assembleia ali para tirar um ministro disso, um ministro daquilo, trem daquele outro, para votar num, votar no outro, né? Então é isso aí, que o Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos e abençoe essa igreja toda, né? Em nome de Jesus. Pastor, eu sou assim um pouco
gosto de resolver o negócio na hora. Podemos falar agora? É porque de 4 em 4 anos, irmãos e irmãs, segundo o estatuto, tem que ter uma assembleia, conforme o pastor disse, porque o mandato do presidente só 4 anos, e se a igreja concordar que o presidente continua mais 4 anos, aí a igreja decide, e se a igreja ver que deve ser mudado, a igreja fala. O pastor, ele é o pastor e tesoureiro. A irmã Naela, esposa dele, era vice-tesoureira, mas ela deixou o cargo, passou para outro ministério. Então estamos sem a vice-tesoureira. E é preciso de ter uma vice-tesoureira. E eu conversando com o pastor e com consentimento da igreja e com o advogado do templo, estaremos fazendo uma nova ata para a mudança de diretoria. Se os irmãos quiserem que eu continue como presidente, aí vai dizer sim ou não. E como o vice-presidente deixou também o ministério e hoje nem participa mais de igreja evangélica, nem de igreja nenhuma, estamos sem vice-presidente. E o pastor era vice-pastor na outra igreja, e ele veio, eu orei a Deus, pedi a Deus para que mandasse uma pessoa para me ajudar. Eu tinha pouca experiência, quase que nenhuma experiência, né, de cristão. E o pastor também estava no mesmo barco, pouca experiência, mas já estava assim, com aquela fé tremenda, igual eu também estava. E nós unimos, né, com a permissão de Deus, para dar sequência nesse ministério que Deus me deu para regularizar, né, para diante da lei está legal. E Deus mandando o pastor, eu nomeei ele como pastor, né? Ele foi graduado em nome de Jesus, né? Ele veio de vice-pastor para pastor. Em nome de Jesus, eu ungi ele lá no monte, né? Foi Deus que ungiu ele, né? E eu só orei, impus as mãos sobre ele. Em nome de Jesus eu determinei a unção dele, porque lá no ministério eles não tinham feito isso, pastor, no outro lado. Lá tinha sido ungido ministro evangélico. Aqui só foi ungido como pastor. Porque o pastor atualmente não é chamado, sabe? Pastor é cargo. É a mesma coisa de obreiro. Porque tem o chamado de ministro, de evangelista, né? De bispo e de diácono. Agora, obreiro, pastor, essa é a função que cada membro vai exercer na igreja, né? Portanto, que eu tenho a minha carteirinha da outra igreja de ministro, né? Para que eu tivesse essa carteirinha, eu tive que fazer um curso de ministro, para saber como administrar a palavra de Deus, né? E para exercer um cargo de tesoureiro, eu tive que fazer um curso de 8 dias, para saber como, que chama curso de liderança, porque eu tenho certificado desse curso em casa, para saber como se lidera uma igreja, tanto na parte espiritual como na parte financeira, né? Então é por isso que eu fiz esse curso. Porque se um dia chega um fiscal aqui e fala assim, mas seu tesoureiro da igreja, você tem alguma qualificação para isso? Aí eu tenho lá o certificado, né? Porque falar para ser tesoureiro, para qualquer um, como eu era na igreja lá, diversas pessoas que não tinham curso, e o que aconteceu?
Eles começaram a enfiar a mão no dinheiro. E também não foi porque eles não tinham curso que eles enfiou a mão, não, porque é caráter, né? E também, depois disso, eles fizeram esse curso. Falou assim, a partir de hoje, para ser um tesoureiro nesse ministério, vai ter que fazer um curso. Porque aquele curso ali já é para isso, é para explicar, sabe? Porque comparação. Nós pegamos uma pessoa que não entende nada, de palavra de Deus nem nada, e ela entra na igreja e punha como tesoureiro. Ele não recebeu nenhuma instrução sobre aquilo ali. Ele não sabe que se o sujeito pegar R$1, é melhor coisa pegar 1 milhão para Deus. Ele vai ser condenado por causa daquilo, né? Aí o que aconteceu? Uma pessoa encontrou com as tesoureiras na rua e falou assim, ó, eu fiz um voto com Deus. Eu estava vendendo um terreno, vai comprando, não sei. Se o negócio der certo, eu ia dar R$500 para a obra de Deus. E aqui está o dinheiro. Entregou dinheiro para essa mulher. Só que essa mulher não levou o dinheiro na igreja. Sabe? Gastou ele. Pensou que ninguém ia saber, né? Mas não fica nada oculto, não seja descoberto. Quando foi um dia, vai fazer um batismo lá na represa, na casa dessa mulher que doou os R$500. E a mulher soltou. Falou com o pastor assim, quando eu comprei isso aqui, eu fui me comprar isso aqui, eu fiz um voto com Deus, se o homem me vendesse por preço que eu queria, eu ia dar R$500 para a igreja, eu dei o dinheiro fulano, e era tesoureiro da igreja. E o pastor, ele faz muita coisa errada, mas nesse ponto ele é igual a Deus, ele fala era na lata. Ele virou para a mulher que estava vendendo lá e falou assim, uai, Mar, como é que esse dinheiro nunca apareceu lá? Que dia que foi isso? Aí a outra mulher que deu o dinheiro falou assim, já tem uns 6 meses. Essa mulher foi da cor daquele prato que está lá por cima, sabe? Aí, quando a festa veio uma Assembleia Geral, que é, lá chama sessão de negócio. Convocou a igreja toda e falou assim, ó, a partir de hoje, dia tal, nós vamos fazer um curso de liderança de uma igreja, porque nós não vamos pôr ninguém na frente do trabalho mais sem ter esse curso, e nem com tesoureiro. Aí foi que começaram. A partir dali, todo ano tem esse curso, sabe? Então, irmãos, a gente precisa ser honesto em tudo, porque essa mulher pensou que ninguém nunca vai saber desse 500 contos, né? Mas não veio em cima da... Se ninguém soubesse hoje, o dia que chegasse na frente de Jesus, ele falasse assim, pois é, você vai para o inferno, sabe por quê? Porque você estava igual o Judas, metendo a mão na sacola do dinheiro da igreja. Tesoureiro é fácil, é só o que é fiel no dízimo, ele é fiel também. Então, irmãos, dando sequência aqui. Então, segundo eu estava falando, então se a igreja concordar que eu continue como presidente, como nós não temos vice-presidente, eu estava conversando com o pastor, ele fica como vice-presidente. Aí ele vai continuar sendo pastor, o tesoureiro, e nós precisamos de uma pessoa para ser vice-tesoureira, porque se der o dia da tesouraria e o pastor estiver viajando ou fazendo um trabalho missionário em qualquer outra cidade aí, essa pessoa assume o cargo de vice-tesoureira. E nós temos que conversar mais ainda. Isso aí tem que os irmãos têm que pensar e tem que fazer uma votação. Se os irmãos pensar assim, tem um lá que pode ser o vice-presidente, se ele achar que merece, claro, que tem que dar conta, pode nomear ele também, não tem importância. E precisa... Nós temos que saber, igual o tipo da eleição, o que vai ser a votação, como é que vai ser. Isso aí que eu estou falando. Pois é, olha. Teria que ser hoje. Teria que ser hoje, porque amanhã o advogado já vai fazer lá o trabalho dele. Vamos falar logo. Então assim eu fecho a palavra e nós conversamos aí fora do ar. Que Deus abençoe a todos. Para o Amém. vice-presidente.